E você, me conta, a questão da Bom, carreira internacional, como surgiu? então, olha, eu, nesses 10 anos que eu fiquei no escritório, eu atendi muitos clientes multinacionais, né? E comecei a estudar inglês para atender os clientes multinacionais. Até aquele momento, eu não tinha pensado numa carreira internacional. Foi atendendo os clientes e vendo o quanto o cliente precisava de um mindset diferenciado no prestador de serviço. No advogado, um advogado que entendesse do business, um advogado que pudesse ir além de um parecer legal sob o aspecto da legislação, mas sob o aspecto do risco, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer uma análise de risco e, em cima da análise de risco, dar um parecer. Fui entendendo esse cenário de necessidade da PJ, né, do meu cliente, que me chamou a atenção. Eu falei, bom, eu vou investir e vou fazer um plano, um planejamento estratégico de como eu faço para alcançar essa posição. Então, Ah, foi conta dentro do desse plano, escritório. então, desse Foi, planejamento foi. estratégico aí. Como foi, mais ou menos? Não precisa dar Não, detalhes, se não tiver. não, assim, assim, ele foi um planejamento básico. Acho que tem duas coisas, né? Uma coisa eu acho que as pessoas precisam te inspirar. Isso que vocês estão fazendo de conectar pessoas é um caminho, você encurta muita coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para pessoas que estavam em posições que eu almejava e entender como que elas chegaram lá. Então, isso me ajudou muito através de processo de mentoria, né? Eu acredito muito nisso. Eu fui procurar mentores que me ajudassem a construir esse caminho. Acho que esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, o caminho foi simples, porque olhando o que o outro realizou, te encurta muito. Você tem um passo a passo, né? Então, Uhum. bom, primeira coisa, eu tinha que falar inglês de uma forma muito mais proficiente do que eu falava à época, né? Segundo ponto, eu tinha que entender de legislação internacional. Então, não bastava ser uma advogada que entendesse da legislação brasileira. O primeiro curso que eu fiz foi fazer um curso de compliance que me trouxesse uma visão da legislação americana. O segundo foi, bom, como que o mercado está fazendo? Ah, tem muitos escritórios, muitas áreas de compliance, mas não só compliance para o Brasil. Tem que conhecer da legislação hispânica. Fui aprender de legislação hispânica. E assim eu fui me tornando diferente do mercado. Né? Porque trabalhava no escritório de advocacia, tinha experiência prática de atuação, prestando serviço para outros, para vários segmentos, e com uma visão de legislação que os outros candidatos talvez não tinham. E aí surgiu uma oportunidade e eu estava em Portugal fazendo o meu MBA. Fui fazer um MBA em Portugal para entender da legislação GDPR à época, que também era uma legislação europeia que estava sendo uma referência para o Brasil. Então, o que eu fiz? Eu entendi, fiz um mapeamento do que era necessário, quais os skills técnicos. E A com parte isso, prática, né? a parte prática, porque os skills, os soft skills eu só desenvolvi na posição, Sim. né? Eu realmente só entendi depois que eu sentei na posição, mas o plano foi olhar quais eram as características ou os conhecimentos técnicos. E aí, com esse plano, eu fui galgando, né? Me especializei primeiro em legislação americana, depois legislação hispânica, depois legislação europeia e tinha já um grupo de skills, um pacote de skills que uma empresa europeia Que te olhou e falou: Poxa credenciou. vida, essa profissional é uma profissional brasileira, é uma posição Brasil. Que já conhece de legislação brasileira e hispânica é a posição que a gente tem para ela. E ainda conhece de legislação europeia? Bom, Tá pronto. ela tá pronta, E eu né? gostei de uma coisa que você falou, que eu até queria que você falasse um pouco mais sobre isso. As soft skills eu entendi na cadeira, Na cadeira. né? Porque muitas vezes a gente, ainda não tá pronto, ainda não tá, esse negócio de ainda não tá pronto. Muitas vezes a gente fica pronto na Na cadeira, né? cadeira, nossa. Com relação, eu ainda estou ficando pronta. Cada dia É. eu cresço um step. Hoje eu cuido América completa, né? Que esse foi o meu segundo sonho na Cor. Eu fiquei 5 anos como América do Sul e depois ganhei o México e depois queria muito Estados Unidos e Canadá. E ganhei Estados Unidos e Canadá. Tudo muito com o que a Márcia falou, porque eu fui criando soluções para o Brasil que eram soluções super escalonáveis para o corporativo. O corporativo olhava e falava, poxa, vou implantar. E assim eu fui conseguindo demonstrar o quanto dentro desse meu leque cabia outros países. E consegui Estados Unidos e Canadá. E aí veio o grande desafio, porque a questão cultural é muito diferente. Quando você cuida hispânicos, querendo ou não, você está numa cultura latina. Você tem muitas diferenças, mas você tem o nosso jeito de ser. Quando você vai para a cultura americana, aí É bem sim é que. diferente, né? Então, em cada step, eu fui entendendo o que eu tinha, que não bastava a língua, que eu tinha que me comunicar não apenas com a linguagem falada, mas com a linguagem comportamental, que muda todo o cenário, não é? Nossa, muito cenário.
Depois da linguagem comportamental, de entender a cultura, o mindset das pessoas. E isso foi muito estudo, realmente. Foi muito de olhar, entender, estudar, conhecer. Observação, aprofundamento, Muito. né? Pedir feedback, estar aberta a feedback, porque quando isso acontece, as pessoas têm liberdade de falar, olha, você está errando, né? Eu lembro que eu fiquei um tempo no Canadá e eu ia para o trabalho com o meu mindset, workaholic total. Eu chegava no escritório 7 da manhã, era 7 da noite, eu estava, porque eu ainda estava atendendo o Tava com Brasil. energia ainda. E eu estava atendendo o Brasil, né? Porque quando você Tem o fuso trabalha, horário. É, se você atende, você começa às 5 e para às 10. E o segurança me falou, olha, minha senhora, mas por que a senhora está trabalhando 7? Porque a senhora fica, eu fico. Um baita feedback. Eu tenho que me adequar à cultura local. Então, você não vai estar 100% pronta sob o aspecto completo do que aquela organização precisa. Você tem que estar aberta a se reinventar todos os dias, Perfeito. com os feedbacks, com os aprendizados, né? Eu acho que esse é um outro, poderíamos colocar como quarto ou quinto ponto aí da nossa listinha, que nos faz crescer, né? E estar apta a reaprender, né? Ah, Quem com sabe vem aí certeza. outra Lifelong região. learning, né? É. É isso. é isso. O tempo inteiro aprenderam, perfeito. todo. E essa humildade, né, que você falou de tipo, ouvir até o feedback do segurança, para que você entendesse que você estava extrapolando a cultura das pessoas dali, é super importante, né? Porque senão a gente fala, pô, mas não vou ouvir. Eu tô aqui trabalhando porque eu tenho um fuso horário. Você poderia agir dessa forma. E aí você estaria, de alguma forma, poderia não ser tão bem recebida, né? Sim. E não se adequar para todas as pessoas daquele lugar.